Olá moçada, eu sou o professor Alexandre Lobo da Academia de TI, o seu parceiro de todas as horas em sua formação. A Academia de TI é um portal que tem um conjunto de formações, palestras, treinamentos e informações sobre a área de tecnologia da informação nas suas mais diversas vertentes. O nosso assunto de hoje é um ataque que provavelmente você já foi afetado por ele, mesmo sem saber como. São os ataques de negação de serviço distribuídos, conhecido também como DDoS ou DDoS, Distributed Denial of Service. Os ataques de negação de serviço distribuídos são ataques coordenados que partem de diversas origens. Normalmente essas origens são botnets, ou seja, uma rede de computadores ou dispositivos infectados com algum tipo de malware, que eles ficam lá sendo controlados por um computador central ou sendo controlados pelo relógio, e em determinado momento eles vão realizar um conjunto de ataques simultâneos a um determinado alvo ou conjunto de alvos. Normalmente é um servidor que vai sofrer um conjunto de requisições, vai receber um conjunto de requisições maior do que ele pode responder e fatalmente ele não vai conseguir atender essa demanda e vai negar o seu serviço original. O seu serviço original pode ser a sua página web, pode ser um serviço de e-mail, pode ser um serviço de DNS, enfim, os ataques de DDoS, eles estão diversificados para os mais diversos serviços existentes na internet. Na hora que você precisar, você é um usuário normal, precisar utilizar aquele serviço, ele não vai te responder, porque ou ele travou, saiu do ar, crashou geral, ou então ele vai estar ocupado respondendo solicitações demais para responder aos solicitantes que estão lá para buscar o seu serviço real. Isso tem acontecido cada vez mais fortemente nos diversos tipos de servidores, nas mais diversas áreas da internet. Para nós compreendermos melhor esse tipo de ataque, o que está se transformando nesses últimos meses em relação ao DDoS, eu trouxe alguns gráficos para nós avaliarmos as principais estatísticas mais recentes. Esse primeiro gráfico que nós temos aqui, no eixo Y, nós temos o tamanho do ataque, ou seja, em gigabits por segundo, o que o teu servidor vai receber de tráfego, e no eixo X nós temos o período, né? O período do ano em que foram realizados os ataques. Cada ponto nesse gráfico aí representa um ataque. Então, cada item do eixo X é um quadrimestre do ano. Então, nós temos aí um crescimento. Nós podemos olhar aqui no ano de 2013, que é esse primeiro do gráfico, e no final de 2015, que é o último. A quantidade de ataques que estão sendo efetivados está crescendo muito fortemente e uma coisa muito significativa, o tamanho dos ataques. Quanto mais alto no eixo Y, mais a gente tem quantidade de dados solicitados, velocidade de tráfego necessitada para o servidor atender aqueles ataques. O segundo gráfico que nós temos está relacionado a um número mais específico relacionado a esse crescimento da quantidade de dados. Aqui no eixo Y nós temos o gigabits por segundo. A gente vê que agora em 2016 houve um aumento estatístico de 214% em média no tamanho dos ataques realizados. Então os ataques que antes te demandavam 5 gigabits por segundo, no ano passado já, esse ano em média os ataques já chegaram à média de 20 gigabits por segundo. Isso quer dizer que o servidor precisa de mais largura de banda. Se ele não atender essa demanda, ele vai ter os seus serviços negados. Uma outra estatística muito interessante que a gente precisa avaliar é a complexidade dos ataques em DDoS. Normalmente, antigamente, você recebia aquele ataque, o teu servidor registrava, o teu firewall registrava, as tuas ferramentas de proteção registravam e você se protegia daquele ataque. Só que hoje os atacantes estão cada vez mais específicos e cada vez mais especializados. Então, 64% dos ataques mais recentes reportados tiveram pelo menos 2 tipos ou mais de ataques. Então não é mais aquela coisa de somente vir um tipo de requisição
TCP para o teu servidor. Na verdade, vão vir vários tipos de requisições e você tem que estar protegido desses diversos ataques. E o terceiro, a estatística muito interessante, é a questão da indústria que foi atacada, né? Nós temos aí as três principais estatísticas. A área de TI, obviamente, é a mais atacada, com 45% dos ataques, mas a área de finanças, que é uma coisa absurda, a quantidade de ataques diários que as instituições financeiras sofrem, 23% dos ataques, e também a área de governo sofre ataques constantemente, não somente, e lembrando, não somente para o seu site, mas para todos os seus serviços correlatos. Vamos agora visualizar na prática como é realizado um ataque de DDoS. Para nós compreendermos, inicialmente vamos entender aqui uma representação gráfica de um acesso a um servidor web normal. Do lado direito nós temos o servidor web, do lado esquerdo temos os clientes. Os clientes solicitam, o servidor web responde. Esse é um site relativamente de alto tráfego, mas ele está funcionando normalmente nas requisições. Nesse outro vídeo, nós conseguimos ver a realização efetiva do ataque. Nós temos pontos específicos do servidor aí do lado direito recebendo uma grande quantidade de solicitações de diversos clientes que provavelmente são uma botnet, uma rede de máquinas infectadas que estão coordenadas para enviar esses ataques simultâneos ao servidor. E quais as soluções que nós podemos encontrar para esse problema tão comum hoje em dia nas nossas redes? O DDoS, o ataque DDoS, ele é um ataque que é possível realizar uma série de atitudes preventivas que nós temos que fazer em nossas redes, como a instalação de firewall, a instalação de servidores de distribuição de requisições e os application servers e um conjunto de outras ferramentas normalmente proprietárias e que normalmente custam bastante caro, mas mesmo soluções de mais baixo custo nós conseguimos lidar com uma grande quantidade de possibilidades de ataques. Entretanto, existem ataques de DDoS que são de dificílimas soluções, como por exemplo o famoso ataque do Mirai, que aconteceu em outubro deste ano, e ele praticamente colocou uma problemática com difícil solução para nós técnicos da área de segurança. Mas nós vamos falar sobre o Mirai num momento específico, em outra oportunidade. Como grande saída para esse tipo de problema, os profissionais da área de redes podem contar com a Academia de TI, que nós vamos colocar aqui diversos vídeos específicos sobre como implementar essas soluções e como fazer com que a tua rede pelo menos te avise antes de acontecer ou durante o acontecimento do problema, para que você possa minimizar os impactos.